tudo aquilo que o homem sentia, por tudo aquilo que o homem fazia. Aonde está escrito isso? Perceba que o propósito da criação, quando Deus fez tudo, percebeu que Deus, tudo que fez era perfeito, tudo que Deus fez era bom. Quando Deus fez o homem, ele menciona que no princípio da consolidação do seu propósito, e viu Deus que tudo era muito bom. Agora, se Deus é relacionamento, e ressalta os textos que ao virar da tarde, descia Deus ao jardim e falava com o homem frente a frente, dialogava-se com o homem. Então, Deus, ele sempre foi de relacionamento. Mas, como o propósito de Deus é com a família, perceba que Deus criou a família para viver um ciclo de unidade. Deus trabalha na unidade. Deus trabalha na união. Perceba que o salmista vai dizer no Salmo 133, no verso 1, algo interessante. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Se o propósito de Deus é com a família, e ele trabalha na unidade, existe uma bênção para quem vive na união. Deus não trabalha na discórdia, Deus não trabalha no processo da divisão, Deus não trabalha na rebeldia, ele trabalha na unidade. O Espírito Santo é derramado quando todos estão no mesmo propósito, quando todos estão no mesmo objetivo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 1, ressalta o texto que estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, todos no mesmo objetivo, no mesmo propósito, buscando os mesmos objetivos. Quase 120 homens continuaram ainda no templo, buscando a Deus, acreditando no propósito divinal que o próprio Jesus havia dito nos 40 dias que ainda ficou com os discípulos. Mas bem, se Deus ele trabalha na união e o propósito dele é como a família, na criação, Deus ele cria macho e fêmea, um para completar o outro. Qual seria então o significado de família? Eu posso ter vários significados diante dessa era pós-moderna, mas nem todos esses significados atentam ao princípio cristão. Qual o significado que eu tenho de família? Primeiro, um grupo de pessoas que estão unidas por um laço de parentesco, afetivos, legais ou ancestrais, que geralmente vivem juntos. Mas eu tenho uma outra definição de família. Eu posso também chamar que uma família é um grupo de pessoas que estão juntas, que possuem um vínculo de afinidade ou de casamento, ou que são pela adoção. Mas, se o propósito de Deus é com a família pode se assemelhar ao amor de uma mãe. Isaías vai dizer o seguinte ao povo de Israel: pode uma mãe esquecer-se do filho que viu nascer e não se compadecer do filho que viu gerar em seu ventre? Poderia uma mãe esquecer o seu filho? Mas ele dá essa possibilidade. Se isso acontecer, o Senhor te acolherá, o Senhor jamais esquecerá de ti. Então, se o propósito da unidade, se o propósito da família é vivermos juntos, criarmos um certo vínculo e o ambiente, pastora Rosemary, contribui, eu posso dizer que aonde eu estou trabalhando, se há reciprocidade, se há cumplicidade e o ambiente é totalmente positivo e trabalho nesse ambiente por um tempo prolongado, aqueles que fazem parte do meu ciclo de amizade podem ser considerados a minha família. Mas não são todos.
multiplicai-vos e enchei a terra. Entraram na arca, em Gênesis, no capítulo 7, no versículo 1, Noé e a sua família. Em Êxodo, no capítulo 12, nos versículos 3 e 4, quando estavam apresentando o último propósito para saírem do Egito, uma terra de Canaã, Deus deu então um objetivo: peguem um cordeiro sem mancha, tirem o sangue, queimem-o com a gordura e as fissuras, e o sangue passe no umbral de cada porta. Se a família for pequena, pode então você compartilhar com o seu vizinho. O propósito de Deus